A paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 24 e versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A palavra que o Senhor tem para nós é baseado no tema: não se apegue às riquezas da terra. O coração do ser humano tem estado voltado às riquezas. Não é para menos que nós estamos dependentes das coisas materiais, mas nós não podemos deixar que elas dominem nosso coração. Jesus ele fala a respeito dessa parábola do homem rico, com a qual um jovem chegava até ele e perguntava como fazia para herdar o reino de Deus. Jesus indaga aquele garoto, aquele jovem, perguntando para ele se ele cumpria os mandamentos. Aquele jovem, ele falou para Jesus que desde sua mocidade ele cumpria todos os mandamentos. Jesus ele tinha o poder de ler mentes. Ele era homem 100% e também era Deus 100%. Não havia um ser humano que pudesse mentir para ele. Até porque ele veio realmente para que aniquilasse a mentira. E aquele garoto, aquele jovem, estava falando a verdade. Aquele jovem tinha cumprido toda a Bíblia. Porque aquele que cumpre os 10 mandamentos está cumprindo a Bíblia inteira. Aquele homem era uma grande exceção. Porém, Jesus falou para aquele garoto: te falta só uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aquele jovem se entristeceu porque possuía muitos bens. Então Jesus, quando aquele jovem vai embora, depois de estar entristecido porque tinha muitas riquezas, Jesus fala para os discípulos que era mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. O fundo de uma agulha com a qual Jesus tem falado significa que nos tempos antigos as portas tinham formato de agulha. Não era a agulha que costuramos no século 21, não é isso. Jesus estava falando de uma porta que se parecia com uma agulha. E era mais fácil um camelo entrar por ali, mesmo que fosse estreito, do que um rico herdar o reino de Deus. O Senhor quer que venhamos a juntar tesouros no céu, com boas ações na terra. E só cabe a nós mesmos. Lembra o que aconteceu com o rei Ezequias? O rei Ezequias, ele ficou doente. Deus usou o profeta Isaías para ir até aquele rei, dizer para que ele consertasse sua casa, porque Deus iria matá-lo, que ele iria morrer
por causa de enfermidade. O rei Ezequias, ele se virou contra a parede e orou a Deus, dizendo para Deus tudo aquilo que tinha feito em prol da obra. Antes que o profeta saísse da cidade, Deus mandara ao profeta voltar e dizer para aquele homem que Deus tinha ouvido a oração dele e o acrescentaria mais 15 anos de vida. Então, entenda que quantas riquezas aquele homem tinha acumulado no céu por suas atitudes corretas, por ter sido um bom rei, um bom homem, um bom esposo, um bom filho, um bom amigo. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a obra de Deus, em estar bem com Deus, e muitas das vezes estamos mal dentro da nossa casa. Como vamos administrar a obra de Deus se nem a nossa casa nós administramos bem? Muitas das vezes estamos brigados com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso vizinho. Enfim, temos que estar de bem com todos. É o que diz Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem meio termo. Temos que estar de bem com todos. Não adianta abrir a palavra de Deus e falar da palavra e estar de mal com o irmão. Não adianta sair de casa brigado com a esposa e subir ao altar para ministrar a palavra. Não adianta. Deus, ele não recebe por causa do pecado que há, da legalidade que foi dada. Mas eu tenho certeza que nesta hora Deus, ele está falando contigo. E vai haver uma mudança na tua vida diante da tua atitude correta. Mesmo que a culpa não tenha sido tua, peça perdão. Mesmo que não foi você quem fez, mesmo que o erro não tenha saído de tuas mãos, você é sal, você é luz. Então faça diferente. Mostre o Cristo ressuscitado que está na tua vida. E vou mais além. Os judeus daquele tempo tinham a ideia de que as riquezas eram um sinal de favor de Deus. E a pobreza, eles entendiam que era por causa do desagrado, da desobediência. Então, o engraçado, irmãos, é que os fariseus, eles enxergavam a Cristo como um homem pobre. Não foi isso que eles disseram logo a seguida? Perguntaram aos discípulos: por que ele come ou se assenta com publicanos e pecadores? Você está entendendo o que isso significa? Jesus, ele foi simples no falar. Jesus, ele foi simples no vestir. Apesar dele ter uma boa casa em Cafarnaum, mas não importava. Estamos muitas das vezes com o pensamento de querer almejando coisas grandes, fazendo tanta questão de estar com a melhor veste, com os melhores calçados, talvez com os melhores apetrechos como joias e enfim, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O mais importante é que as pessoas enxerguem a Cristo na nossa vida e não aquilo que possuímos. Não há desfile de modas para Deus.
Para Deus, existe apenas o ser humano cheio ou vazio da graça do Espírito Santo. Não importa se você veste a melhor roupa ou a pior. Não importa se você tem ou não calçados. Não importa se você tem apetrechos como bijuterias. Se você usa ouro ou usa prata. A única coisa que importa para Deus é a tua santidade. É a tua caminhada. É a única coisa que importa. Os anciãos, os fariseus, o povo, na época que Jesus andou nessa terra, observava muito isso. Valor de vestimentas, se era linho, ou se era carmesim, ou se era púrpura. Isso não vale nada, porque até as nossas vestes vão ser trocadas. Mas Deus quer, nesta hora, que venhamos a abrir os olhos, para poder entender que nada importa se a nossa vida diante de Deus não condizer. Ainda que você não tenha nada, mas se o Senhor está na tua vida, você tem tudo. No livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13 e no versículo 14, eu vou mostrar o número 1 para você, que significa a idolatria. A idolatria é um sentimento, que ela também pode ser usado em favor da riqueza. Você pode estar idolatrando a riqueza e não sabe. Isso é um erro, é um pecado. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Lucas 16, versículo 13 e versículo 14. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Compreende o que Deus está dizendo? Não podemos servir a Deus e as riquezas. Mamon significa as riquezas. Então não podemos. Temos que entender o que significa a obra de Deus ou o Evangelho. Deus não quer que venhamos a colocar a riqueza em primeiro lugar no nosso coração. Porque no nosso coração, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Se o Senhor Jesus não estiver em primeiro lugar na tua vida, então tem alguma coisa errada. Se você se importa mais para as riquezas da terra, então verdadeiramente lhe falta algo. Ali, o Senhor, mesmo que os fariseus zombavam de Cristo, era pelo que eu falei anteriormente. Jesus não aparentava riqueza, tinha as vestes, andava como os discípulos, como o povo na época, com vestes humildes. Falava na simplicidade. Então, o que aconteceu? Zombaram dele quando ele disse que não podemos servir a Deus e servir as riquezas ao mesmo tempo. Temos que compreender que em primeiro lugar tem que estar o Senhor. As riquezas não podem dominar o nosso coração. As riquezas, elas virão sobre a tua vida mediante a tua busca, mediante a tua fidelidade para com Deus. Mas Deus, Ele quer que você seja próspero, mas Deus não quer que a prosperidade te domine. Deus quer que você seja humilde. A palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco, pois no muito Deus ele vai te colocar. Se você não tem sido fiel no pouco, você vai ser fiel no muito.
Número 2. Egoísmo. As riquezas, elas também atraem o egoísmo. Efésios 4, versículo 27 ao 29, diz assim, ó: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você está compreendendo isso? O Senhor, ele tem nos mandado ser humildes, repartir, ajudar. Se você pode ajudar o teu irmão, ajude. Se você pode abençoar vidas, abençoe. O que vai valer é a intenção que está no teu coração. Olha, eu fui levar a minha esposa no médico. Foi a última consulta dela, que ela teve o bebê. Então, quando eu entrei, estava eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Estava eu entrando no hospital e uma moradora de rua, ela virou para mim e me perguntou se eu tinha dinheiro para dar a ela, porque ela tinha que comprar leite para o filho. Nós não podemos mentir. Ou você fala que sim ou fala que não. Se você dizer talvez, já é de procedência maligna. Se você fala mentiras, você é filho do diabo. Mas você, como filho de Deus, diz a verdade. E virei para ela e falei: tenho sim. Aonde está o seu filho? Ela disse: está ali na curva com a minha mãe. Aí estava faltando R$6. Na mão dela tinha 4. Eu peguei os 4 e dei a ela 20. Virei para ela e falei: tome, compre o leite para o seu filho. E ela se maravilhou e foi embora. Minha esposa me questionou, dizendo que eu tinha dado para uma cracuda dinheiro para ela usar drogas. E ali naquele momento eu dei uma lição para minha esposa, assim como Deus vai lidar nesta hora. O que o ser humano faz ou deixa de fazer é ele e Deus. Agora a tua parte tem que ser feita. Aquela mulher, se ela estava mentindo ou não estava mentindo, não cabe a mim julgá-la. Agora, se realmente foi verdade, se ao invés de dar aquele dinheiro para comprar um leite e dar para o seu filho e ela foi usar drogas, um dia, meu irmão, todo ser humano, ele vai estar de joelhos dobrados, prestando contas de todas as suas ações. Então, não cabe a mim questioná-la ou julgá-la. Só Deus sabe, porque ela disse para mim que não queria se prostituir para poder obter aquele dinheiro. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Temos que ser igreja, temos que ajudar. Se a pessoa está com má intenção, ela vai acertar contas com Deus e não conosco. Faça a sua parte. Então o Senhor Jesus, ele está falando isso, que não acreditaram nele. O apóstolo Paulo, quando ele fala no livro de Efésios, é sobre isso, que se você tem a mais, dê, compartilhe, para que quando você fale a palavra de Deus, venha a sair com um peso diferente, para que as pessoas entendam aquilo que você quer passar. Você compreende isso, irmão? Faça na simplicidade, sem querer nada em troca. O maior prêmio para Deus é quando você abençoa vidas que não podem te dar nada em troca, ou quando você não espera mesmo nada em troca de Deus. Eu não vou dar aqui, ou eu vou dar para que Deus me abençoe. Não, o pensamento não é esse. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você abençoe por amor, porque você poderia estar naquela situação.
Os fariseus da época não acreditavam nisso, não entendiam que funcionava dessa forma. Tanto que Jesus falou, fariseus hipócritas, que eles se vestiam como crente, eles andavam como crente, eles falavam como crente. Mas Jesus disse que o coração deles estava longe. Tá entendendo o que isso significa? Mas Deus, ele sabe como chegar no teu coração. Vamos para o número 3. O amor à riqueza, ele gera obstáculo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz assim, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O apóstolo Paulo, ele mandou a primeira epístola a Timóteo. Timóteo era um presbítero e o apóstolo Paulo, ele tinha medo que Timóteo se corrompesse por causa do povo naquela época. E o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo para que ele viesse a se guardar disso. Olha o que o amor ao dinheiro faz com que você se segue, faz com que você desvie o caminho. O amor às riquezas faz com que você se esqueça de Deus, da onde Deus te tirou. O amor ao dinheiro cega o ser humano. O amor ao dinheiro faz com que esses males te alcancem e até mesmo os teus próprios entes queridos, ou parentes, ou amigos, sejam pisados por você. Porque você vai estar cego, você vai estar ganancioso, cobiçoso. Então, irmão, aparta desse mal. Se você quer viver uma vida farta, abençoe vidas. Não permita que o dinheiro, o amor, a riqueza venha a dominar o teu coração. Não permita que isso venha a te inflamar e fazer com que você se desvie do caminho, tá bom? Não esqueça que o amor ao dinheiro é o princípio dos males. Para finalizar, existe o número 4, que é a colheita. O que significa isso? 1 Timóteo também no capítulo 6, está dizendo, a partir do versículo 17, manda, pois, aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. O amor à riqueza faz com que você perca a tua vida eterna, a tua salvação. Porque se Jesus não estiver no teu coração 100%, estiver dividindo o lugar com a riqueza, então você vai ficar prostrado, a riqueza vai dominar, você vai cair diante daquilo que é passageiro. Tudo é passageiro. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Ela vai durar eternamente. E a palavra de Deus, a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, que a palavra de Deus é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não permita que a riqueza venha dominar teu coração e te tirar do foco. Não permita que o teu trabalho, ele, por mais que seja necessário, ou aquilo que precisamos, seja de vestimentas ou seja de alimento, venha a te tirar do foco de Deus, venha a te tirar daquilo que Deus quer para a tua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz:
mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas? O que diz antes, no próprio capítulo 6, a partir do versículo 30, que fala para a gente não ficar inseguro, para a gente não ficar ansioso pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, ou pelo que é a vez de vestir. Deus conhece nossa necessidade, mas muitas das vezes estamos colocando as riquezas em primeiro lugar. Mas Deus, ele supre. Deus, ele vai enviar alguém para te ajudar. Deus, ele vai enviar um recurso, porque Deus não é Deus de mentira e nem de brincadeira. Deus é o Deus que cumpre promessas, que faz com que aquilo que te falou, aquilo que te prometeu se cumpra. Mas para que se cumpra, você precisa estar preparado. Já pensou? Você recebe um dinheiro altíssimo, que é uma bênção de Deus talvez para a sua vida, não sei se é o que você tem pedido, mas Deus permite que isso aconteça, você acaba se perdendo. Lembra o que aconteceu com Salomão? Salomão, ele não pediu a Deus riqueza e nem pediu os inimigos. Salomão pediu sabedoria para guiar o povo, que era um povo grande, que não tinha como numerar. Por causa dessa humildade, Deus deu a ele, além disso, riquezas. Deus deu a ele poder, deu a ele glória. Tá entendendo? E foi justamente por causa da sua riqueza, aonde vinham pessoas, vinham mulheres, que fez com que ele se perdesse. As mulheres de reinos vizinhos, reinos próximos, que Deus disse que não queria que ele se juntasse a elas, ou coabitasse, ou estivesse apanhado elas para si como mulher, Deus proibiu e ele passou por cima. E essas mesmas mulheres, por causa dessa desobediência de Salomão, fez com que ele adorasse a deuses estranhos, por causa dessas mulheres, com a qual Deus mandou que ele não tivesse, e foi a ruína de Salomão. Entenda, irmãos, que a riqueza, ela atrai falsidade. A riqueza atrai pessoas que querem ver você pelas costas, que falam mal de você. A riqueza, ela atrai pessoas gananciosas, querendo apenas aquilo que você tem, não estando com você pelo que você é. Então vigie. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 3, pedis, não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vosso próprio deleite. Tenha o pensamento de ajudar pessoas, abençoe vidas, separe roupas, separe comida, alimento, leve para a igreja, abençoe vidas, vestimento, sapato, tudo isso, irmão, vai passar. Mas enquanto você pode ajudar pessoas, então ajude. De todas as formas, irmão. Não permita que o dinheiro, a riqueza, venha dominar o teu coração. O teu coração é propriedade particular e peculiar de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta que o Senhor Jesus ele quer entrar é a porta do seu coração. Então, permita que Jesus entre na porta do teu coração. Abra a porta do teu coração para ele entrar e fazer morada e transformar a tua vida. Se você já é convertido, então obedeça. Faça a vontade de Deus para que as bênçãos de Deus te alcancem. Tá legal? Mas não permita que as riquezas te dominem, não. Porque se as riquezas te dominarem, então quer dizer que você não está sendo um servo obediente. Está querendo dizer que Deus ele não está absoluto no teu coração, está dividindo. E o Espírito Santo ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de nós, tá? Não se apegue, irmão, às riquezas desta terra, tá? Porque Deus ele quer te usar, tá bom? Que o Senhor
tenha piedade e misericórdia de ti, tá bom? Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Que essa palavra seja também um incentivo para os seus amigos, seus familiares. Que você passe adiante, porque Deus quer falar, Deus quer curar. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.